Todos os anos na mesma data eu traio minha namorada com minha ex que está prestes a se casar. Há alguns anos, decidi fazer uma trilha de 2 dias sozinho, algumas horas distante de onde morava. Decidi fazer isso porque queria me desafiar, já que naquela época não tinha feito muita coisa por conta própria e dependia muito das outras pessoas. Se você conhece bem o percurso e está em boa forma, é possível completá-lo em um dia. Mas, devido a eu ter me perdido e ter parado para apreciar a paisagem, tive que montar acampamento 2 vezes. Algum tempo depois, conheci uma garota por quem me apaixonei instantaneamente. Eu nunca havia estado com ninguém antes, então ela era especialmente especial para mim, e em 6 meses de nos conhecermos, fomos morar juntos. Depois de estarmos juntos por um pouco mais de 1 ano e meio, a levei para a mesma trilha que fiz sozinho anos antes, e tivemos um tempo incrível. Não tivemos pressa, mas, como eu conhecia o caminho, terminamos tarde no segundo dia. No ano seguinte, na mesma data, caminhamos pela trilha novamente. Devido ao mau tempo, tivemos que montar acampamento 2 vezes. Embora aquele ano não tenha sido tão bom quanto o primeiro, nós gostamos muito. No terceiro ano juntos, as coisas não estavam tão boas como nos anos anteriores. Eu sentia que algo estava errado em nosso relacionamento, mas, sendo meu primeiro relacionamento, não sabia que havia chegado ao fim. Na tentativa de trazer de volta a chama, sugeri que fizéssemos a viagem pela terceira vez, e ela concordou. Tivemos um bom tempo, mas simplesmente não era a mesma coisa. Pouco tempo depois disso, terminei o relacionamento porque percebi que ela não estava feliz. Ou eu achava que ela não estava feliz. Os próximos meses foram terríveis para mim. Decidi não ter mais contato, porque conversar com ela seria muito difícil. Eu ainda a amava muito. Lutei muito por cerca de 8 meses. Saí do meu emprego, voltei a morar com meus pais e me isolei completamente. Parei de fazer qualquer coisa que me lembrasse dela. Costumávamos assistir a programas de TV juntos, jogar no meu Nintendo, cozinhar juntos e seguir nossas receitas favoritas. Parei de fazer tudo isso. Nem mesmo conseguia voltar a namorar. Até flertar com garotas parecia errado. Eu estava absolutamente miserável, então, na tentativa de me reerguer, pensei que seria uma boa ideia reintroduzir as coisas que fazíamos e torná-las minhas. Cozinhei a nossa refeição favorita, assisti à última temporada de Game of Thrones e convidei um amigo para jogar Mario Kart. Foi deprimente no começo, mas depois de um tempo consegui aproveitar fazer essas coisas sem ela. Achando que estava superando ela, pensei que deveria fazer a trilha novamente sozinho, assim como fiz da primeira vez. Foi o último prego simbólico no caixão do nosso relacionamento. Meu plano era começar a namorar novamente após essa viagem, e eu sabia exatamente a quem iria convidar. Chegou o dia da viagem, e eu estava me preparando. Estava animado, mas um pouco deprimido também. Sentia borboletas no estômago e um pouco enjoado. Eu tremia cada vez mais à medida que me aproximava do local de estacionamento. Cheguei tarde no dia, pois meu horário de sono estava bastante desregulado há muito tempo. Assim que tirei meu equipamento do carro, pensei em não fazer a viagem de jeito nenhum. Parecia não estar certo de alguma forma. Depois de pensar sobre isso por um tempo, decidi fazer. Eu tinha que fazer isso. Não gostei no começo, mas era um dia bonito, então comecei a gostar depois da primeira hora mais ou menos. Estava ficando com fome, então procurei um lugar para acampar durante a noite. Depois de comer e pensar por um tempo, decidi caminhar um pouco mais. Lembrei-me do primeiro local de acampamento que minha ex e eu usamos e estava a apenas uns 25 minutos de caminhada ou algo assim. Quando cheguei lá, vi outra barraca exatamente no mesmo local em que estávamos da primeira vez. Tentei olhar ao redor em busca de uma pessoa, mas não consegui ver nem ouvir ninguém. Montei minha barraca não muito longe, mas também não muito perto, para que eles não se sentissem estranhos. Sentei do lado de fora com uma fogueira, aproveitando o crepúsculo. Estava escurecendo quando ouvi a vizinha falando ao telefone. Era uma garota, e sua voz era tão reconhecível que fiquei paralisado por cerca de 1 minuto. Tentei ouvir o que ela dizia, mas não consegui entender. Eu tinha 90% de certeza de que era ela, mas tinha passado muito tempo. Ela não falou mais depois disso, então acho que ela dormiu. Eu, por outro lado, não conseguia dormir de jeito nenhum. Ainda estava usando a mesma barraca que minha ex e eu usamos quando fomos juntos. Esperava que ela reconhecesse de manhã, mas para ter certeza, deixei meu suéter do lado de fora, que eu tinha há anos. Quando acordei na manhã seguinte, mal havia dormido. Meu corpo inteiro implorava para que eu olhasse para fora e visse se a barraca do vizinho ainda estava lá. Quando finalmente o fiz, vi que não estava. Saí, pronto para tomar meu café da manhã, e então a vi. Era realmente ela. Ela acenou para mim e,
Depois de alguns segundos, acenei de volta. Ela se aproximou de mim e disse oi. Perguntei por que ela estava lá, e ela me disse que gostou tanto da trilha que queria fazer de novo. Perguntei se ela estava com alguém e ela disse que não, era só ela. Lembro de ter achado um pouco estranho, já que ela sempre tinha um pouco de medo à noite quando estávamos juntos. Eu não conseguia imaginá-la indo sozinha. Também fiquei muito chocado por vê-la novamente. Mal consigo lembrar o que aconteceu logo depois disso, mas lembro de ter comido meu café da manhã e compartilhado alguns dos meus biscoitos com ela. Ela me mostrou sua nova tatuagem e me disse que estava planejando fazer mais. Nunca imaginei como alguém que teria tatuagens. Ela havia mudado muito, mas ainda tinha a mesma personalidade. Pelo resto do caminho, caminhamos juntos. Conversamos e rimos. Eventualmente chegamos ao segundo local de acampamento e montamos nossas barracas. Nos preparamos para comer e comparar nossos alimentos. Eu trouxe macarrão MRE e ela tinha pão crocante amanhecido e patê de fígado. Ela parecia um pouco desapontada, então perguntei se poderíamos trocar, porque meu estômago estava um pouco dolorido e eu não tinha vontade de comer macarrão. Ela não aceitou de primeira, mas depois de um pouco de convencimento, aceitou feliz minha oferta. Estava ficando tarde, então decidimos ir para a cama. Eu estava loucamente cansado depois de caminhar o dia todo, então dormi quase imediatamente. Algumas vezes durante a noite, acordei e a ouvi entrando na minha barraca. Ela me disse que estava ouvindo alguns sons assustadores. Eu disse que não conseguia ouvir nada. Ela murmurou algo por um tempo e depois me perguntou se poderia dormir na minha barraca comigo. Eu estava meio adormecido, mas consegui mexer minhas coisas o suficiente para dar espaço para ela. Ela trouxe seu saco de dormir e entrou. Estava prestes a adormecer quando ouvi ela tirando suas roupas e de repente fiquei totalmente acordado. Ela nunca gostou de dormir com roupas, então eu sabia que ela estava nua. Ela também se certificou de deixar o sutiã entre nossos sacos de dormir para que eu pudesse dar uma boa olhada nele. Levou um pouco de disciplina para voltar a dormir, mas eventualmente consegui. Quando acordei na manhã seguinte, ela ainda estava dormindo e eu estava abraçado com ela. Eu tinha montado minha barraca com um pouco de inclinação, então durante a noite ela deve ter se aproximado cada vez mais de mim. Depois de tantos meses sem estar com alguém, estar tão perto dela e saber que ela estava nua em seu saco de dormir me deixou extremamente excitado. Eu quase ejaculei ali mesmo no saco de dormir. Decidi sair e me aliviar um pouco na floresta, mas o ato de sair do meu saco de dormir acordou. Disse a ela que estava saindo para fazer xixi, mas acho que não escondi bem minha ereção. Saí e percebi que realmente precisava fazer xixi, então fiquei ao lado das árvores por alguns minutos, esperando acalmar o suficiente para liberar a água. Foi quase impossível, mas eventualmente consegui. Depois de ter estado lá por alguns minutos, ouvi ela me gritando perguntando por que estava demorando tanto. Eu disse que realmente precisava fazer xixi. Ela me disse para voltar, mas eu sabia que não seria capaz de caminhar o dia todo tão excitado. Ela gritou novamente, então voltei para dentro. Ela ainda estava em seu saco de dormir, ainda quase nua, mas tinha vestido uma blusa fina, mas ainda transparente. Ela se sentou e abriu o zíper do saco de dormir, me dando um bom olhar para seus seios. Eu juro que quase desmaiei por falta de sangue. Não consegui me segurar, então a beijei. Ela me beijou de volta e em questão de segundos, ambos estávamos nus no saco de dormir dela, fazendo amor. Tivemos relação sexual 2 vezes, e até hoje é um dos melhores amor da minha vida. Pelo resto da viagem, voltamos a ser como éramos antes do relacionamento dar uma reviravolta ruim. Foi incrível e acho que nunca fui tão feliz. Quando a viagem acabou, ficamos um pouco juntos, mas eventualmente voltamos para nossos carros e partimos. Quando cheguei em casa, desbloqueei ela no Facebook e olhei o perfil dela. Infelizmente, notei um cara que ela me apresentou no final do nosso relacionamento em algumas de suas fotos. Perguntei ao meu amigo e ele disse que eles começaram a namorar algumas semanas depois de terminarmos. Não tenho certeza se ela me traiu ou se agiu de forma estranha porque desenvolveu sentimentos pelo cara, mas caí novamente na mesma depressão que havia desenvolvido após o término. Não durou tanto, mas foi muito mais difícil sair dela. Também soube através do nosso amigo em comum que ele foi a razão dela ter começado a se tatuar e que eles namoraram apenas alguns meses, sendo ela quem terminou. Eu queria entrar em contato com ela, mas depois de um tempo e consideração racional, decidi não fazer isso. Depois de algum tempo, conheci uma nova garota. Ela era incrível e eu gostava muito da companhia dela. Percebi que não a amava, mas me segurei a ela para não ficar sozinho, acho. Namoramos por alguns meses, mas não consegui levar isso a sério. Acredito que ela estava apaixonada por mim, então não consegui terminar com ela. A data da minha viagem anual de trilha estava se aproximando.
Pensei em não ir, mas sabia que não seria capaz de evitar ir, só para o caso de minha ex aparecer. Arrumei minhas coisas e parti para a trilha. Cheguei cedo e esperei em meu carro para ver se ela aparecia. Fiquei sentado no meu carro por 2 horas apenas esperando, quando finalmente vi um carro chegando. Certamente era ela, mas o carro era novo. Acenei para ela e ela sorriu e acenou de volta. Conversamos e contei a ela que tinha uma namorada. Ela pareceu um pouco desapontada, mas ficou feliz por mim. Ela perguntou se eu me importava de compartilharmos uma barraca para que ela não precisasse carregar a dela, e tolo o suficiente, concordei. Começamos a trilha e nos divertimos. Não foi a mesma coisa que o ano anterior, ficou um pouco estranho às vezes, mas foi divertido. A primeira noite foi difícil. Mais uma vez, ela ficou nua em seu saco de dormir e eu estava com muito tesão. Minha namorada e eu não tínhamos um bom amor, era chato, e muitas vezes eu preferia me tocar a fazer amor com ela. Naquela noite, saí para me masturbar 2 vezes e ainda estava excitado quando tentei dormir. Na manhã seguinte, ela me acordou dizendo que estava pronta para comer. Quando finalmente consegui abrir os olhos e olhar para ela, ela abriu o zíper do saco de dormir, mostrando-me seu corpo completamente nu. Beijamos e nos tocamos por um tempo, mas parei antes que algo realmente acontecesse. Não sabia de onde vinha aquela força, mas não queria trair minha namorada atual. Saí e a abracei. Foi tão bom ficar ali apenas abraçando ela. Nós ficamos abraçados por uns 5 minutos, mas pareceu que tinha sido apenas 10 segundos. Eu não conseguia ter o suficiente dela. Partimos novamente, com apenas uma barraca. Dessa vez, eu trouxe um colchão inflável confortável, travesseiros e cobertores, então ela nem trouxe o saco de dormir dela. Não chegamos muito longe, nem mesmo até o local usual de acampamento antes de estarmos um em cima do outro. O local era terrível, mas rapidamente montamos o colchão e os cobertores, nem nos importando com a barraca. O local ficava completamente visível a partir da trilha, mas não nos importamos nem um pouco. Ela ficou nua, eu fiquei nu e tivemos um amor incrível que pareceu durar horas. Eu fiquei mais esgotado depois disso do que já estive durante essa viagem de caminhada. Montamos o acampamento e ficamos lá durante toda a viagem. Havia um pequeno lago próximo onde nadávamos nuas 2 vezes por dia. Na segunda noite, ela até concordou em tentar algo novo, mesmo que nunca tivéssemos feito antes. Ficamos lá por 3 dias e só encerramos a viagem porque ficamos sem comida e petiscos. Tivemos mais uma vez no carro antes de terminarmos. Decidimos encerrar com uma refeição decente em um bom restaurante. Coincidentemente, ela encontrou uma amiga lá. Ela parecia simpática, mas também um pouco confusa sobre por que eu estava lá. Talvez ela soubesse que eu era ex dela ou algo assim, eu não sei. Agora, acontece que essa viagem foi há quase 1 ano. Eu não falei com ela desde então, mas pensei nela todos os dias desde então. Tenho quase certeza de que estou apaixonado por ela. Mais do que por qualquer outra garota com quem já estive. Não consigo tirá-la da minha cabeça, especialmente agora que a data está se aproximando em alguns meses. Este ano, ouvi rumores de que ela vai se casar, mas não tive coragem de perguntar por aí. Meus amigos provavelmente sabem, mas não se importam o suficiente com ela para me contar. Não sei se devo ir este ano, mas tenho certeza de que não vou conseguir me controlar. Nem mesmo verifiquei se ela tem um namorado. O que sei é que ela definitivamente vai. Meu único amigo que sabe disso me enviou uma captura de tela do status dela dizendo quanto ela está ansiosa para a viagem anual de caminhada, e recebi uma mensagem mal disfarçada como um anúncio para a viagem exatamente naquele dia. Incluía coisas como montanha com cenas sensuais, noites quentes, traga proteção para clima úmido e ataques de gatos. Também recebo fotos dela com equipamento de acampamento que fica cada vez mais revelador. Ela está usando uma blusa de rede transparente com os mamilos cobertos e sem calcinha. Estou perdidamente apaixonado por essa garota, mesmo que nos encontremos apenas uma vez por ano. Temos uma química incrível e nos divertimos muito nos dias em que nos encontramos. Não estou me ajudando muito encontrando-a assim. Duvido que eu vá encontrar alguém mais se continuar fazendo isso. Também não é certo fazer isso se ela está séria com outra pessoa. Não sei o que devo fazer, mas tenho certeza do que vou fazer de qualquer maneira. Resumo, e nos meus últimos anos de adolescência, fiz uma caminhada para me desafiar a me tornar mais independente. Me perdi várias vezes, então a viagem durou mais tempo do que o razoável para a distância percorrida. Algum tempo depois, conheci uma garota e nos conectamos instantaneamente. Não demorou muito para nos mudarmos juntos. Algum tempo depois, sugeri que fizéssemos a trilha que eu tinha feito anos antes. Isso se repetiu todos os anos até que percebi que nosso relacionamento estava piorando. Terminei com ela porque ela não parecia feliz comigo.
No ano seguinte, na tentativa de superá-la, tentei recuperar as coisas que costumavam ser minhas, mas que durante nosso relacionamento se tornaram nossas. Fazer a trilha novamente sozinho deveria encerrar mentalmente o relacionamento com ela, mas quando cheguei ao primeiro acampamento, ela já estava lá. Só confirmei isso na manhã seguinte, mas ouvi o que achei que era a voz dela. Caminhamos juntos pelo resto da trilha e, na segunda noite, dormimos na mesma barraca. Na manhã seguinte, quando acordei, tivemos relações sexuais. Isso se repetiu todos os anos desde então, e a data está se aproximando em alguns meses. Um ano, foi quando já estava em um relacionamento, ainda fizemos coisas, mas tentei me segurar. Sem sucesso, acabei traindo ela, contei a verdade e terminamos. No ano passado, nem chegamos a percorrer a trilha, encontramos imediatamente um local de acampamento e ficamos lá até acabar nossa comida. Este ano, ouvi rumores de que ela pode estar prestes a se casar, mas ainda não tentei descobrir. Nem sei se ela tem um namorado. Ela está me mandando mensagens e fotos provocantes sobre a trilha que está por vir. Grande história, absolutamente adorei. Honestamente, porém, isso não pode ser saudável. Por mais que eu adorasse saber como vai ser na próxima viagem, o seu bem-estar é mais importante, meu homem. Já se passaram anos desde que eles terminaram, mas a vida dele ainda gira em torno dela, enquanto sua própria vida amorosa mal avançou. Os últimos relacionamentos para o Op não significaram nada ou foram longe, porque ele ainda está apegado ao ex. Uma ex cuja vida mudou claramente, pois dizem os boatos que ela vai se casar. Rumores que o Op se preocupa muito pouco em verificar, porque isso só vai atrapalhar seu vício. É exatamente isso, um vício. E quando essas viagens acabarem, porque ela é esposa e mãe agora, ele vai ficar arrasado, como na primeira vez que terminaram as coisas. Acho que estou em minoria, mas acho que isso soa tão insalubre. Honestamente, essa garota obviamente seduziu você repetidamente quando lhe convinha. Ela quer sua atenção e validação quando vê você, mas isso é tudo. Imagine se você pudesse encontrar uma garota com quem tivesse uma química incrível e ela quisesse estar com você o tempo todo. Você nunca encontrará se continuar apegado a essa garota. Eu sinto muito. Eu sei como é difícil resistir. Se meu ex me jogasse uma única migalha, sei que estaria lá tão rapidamente. Felizmente, ele não o faz, e no fundo, sei que estou melhor. As únicas pessoas que sabem da situação são vocês dois, mas da minha perspectiva externa, parece-me que você merece e é muito capaz de encontrar o melhor. Seja como for, espero que você encontre uma maneira de se curar. Fui chamado de moleque por não tomar banho quando meu amigo mandou. Bom, eu tenho um amigo que conheço há quase 8 anos. Morávamos na mesma cidade, mas cerca de 2 anos atrás ele foi morar em Belém. Meu sonho é entrar na Marinha, e há 1 ano e meio venho estudando para isso. Este ano, por medo de não passar, conversei com ele sobre a possibilidade de ir para Belém realizar a prova, visto que aqui a nota de corte é menor. Além disso, por ele estar na cidade, me sentiria mais tranquilo em caso de alguma emergência. Cheguei no final de julho e estou morando na casa dos avós dele como favor. Tínhamos conversado sobre arranjar um espaço para eu estudar, e eu imaginava que seria um cantinho no quarto. No entanto, ele decidiu me deixar no local onde fica o videogame dele, um tipo de sala de entretenimento. Inicialmente, devido ao barulho, ele disse que eu poderia trancar a porta para estudar em paz, e assim fiz até a prova. Nesse período, tivemos algumas discussões, mas geralmente me mantive em silêncio, pois estou vivendo na casa dele até sair o resultado. Os avós dele são idosos, então sempre me esforcei para ajudar com as tarefas domésticas. No entanto, admito que, 1 semana antes da prova, relaxei um pouco, pois estava preocupado com o resultado e acabei passando mais tempo na frente do computador do que em outras atividades. Mesmo assim, nunca deixei as coisas bagunçadas, no máximo um copo ou outro que ficava no quarto por estar bebendo água. Enfim, no sábado à noite, um amigo dele veio dormir aqui. Conversamos um pouco, mas sempre tive problemas com as amizades dele, pois eles costumam ser rudes comigo e ele sempre toma o lado deles. Ele me mostrou um jogo indie e eu fiquei entretido. Eu precisava acordar cedo no dia seguinte para a prova, mas estava me divertindo. O amigo dele perguntou se eu não queria ir dormir, mas eu recusei. Depois de 1 hora, acabei passando de um chefão no jogo, o que o amigo não conseguia fazer, e fui à cozinha comemorar. No entanto, ele respondeu de forma ríspida, o que me deixou irritado, então decidi ir dormir. Quando fui me deitar, o amigo me fez uma pergunta idiota e eu respondi normalmente, embora ele tenha dito que fui grosso.
Eu disse: cara, já é quase 1 da manhã, preciso dormir. No dia seguinte, após a prova, fui animado falar com ele, contando que estava orgulhoso de mim mesmo. No entanto, ele não pareceu se importar muito e ficou olhando um jogo de League of Legends no celular. Peguei uma roupa para trocar, pois estava calor e queria comer antes de tomar banho. No entanto, ele começou a mandar em mim, dizendo que eu deveria ir tomar banho, que eu estava sujo, o que não era verdade. Ignorei e fui preparar meu arroz. Uns 10 minutos depois, ele foi para a cozinha e começou a discutir comigo, dizendo que eu não o estava respeitando, que ele tinha dito para eu ir tomar banho e que eu não estava na minha casa, então deveria obedecê-lo. Respondi que ele não era meu pai para mandar em mim e que ele não iria preparar minha comida, pois estava faminto após a prova. Ele ficou irritado e voltou para o jogo. Mais tarde, estava no computador conversando com alguns colegas de estudo, quando ele entrou no quarto e disse que precisávamos conversar. Ele começou a falar novamente sobre eu não estar na minha casa, que nenhum dos meus amigos me ofereceu um lugar para ficar, e que eu devia respeito a ele. Argumentei que, independentemente disso, ele não tinha o direito de mandar em mim. Tentei explicar que, se ele tivesse explicado o motivo, eu teria entendido e feito o que ele pediu. No entanto, ele me cortou e disse que ele era quem iria falar. Então começou a pior humilhação. Ele repetiu cerca de 50 vezes que eu estava na casa dele, como se eu não soubesse, e que eu deveria deixar minhas manias na minha casa. Disse que eu estava no quarto porque ele permitiu, assim como o uso do videogame, e que eu não deveria trancar o quarto dele. Nesse momento, senti desprezo e fui seco em minhas respostas, dizendo apenas tá ou beleza. Ele me chamou de moleque e disse que sentia pena de mim por não ter crescido. Desde então, não tenho falado com ele, e também não pretendo. O que ele fez não foi legal, e sinto que ele estava buscando poder sobre mim, como se fosse meu chefe em vez de meu amigo. Gostaria de saber se fui desagradável por não tê-lo obedecido. Até agora, não entendi o motivo dessa discussão, mas sinto uma raiva tremenda pelas coisas que ele disse. Tentei expor o máximo de fatos que me lembro e que são relevantes para um melhor entendimento. Fui desagradável ou não? Mano, veja se tem algum grupo de república de estudantes da UFRA ou UFPA, ou de outras universidades que existem por aí. Geralmente há repúblicas de estudantes disponíveis, e às vezes você consegue encontrar uma por cerca de R$ 400 por mês. Se não for possível encontrar uma república, tente solicitar um lugar no alojamento das universidades. Você pode fazer uma postagem nos grupos da faculdade no Facebook perguntando se alguém poderia te oferecer uma cama no alojamento. Isso pode te proporcionar alguns dias aqui e ali. Enquanto isso, continue procurando por emprego e tente conversar com o máximo de pessoas que conseguir. Eu entendo quão difícil deve estar sendo esse momento para você, mas mantenha a cabeça erguida, pois você vai conseguir superar isso. Nel. Cara, rolou algo semelhante comigo. Vim para São Paulo e fiquei no quarto de um conhecido, e digo conhecido mesmo, pois ainda não tinha visto ele pessoalmente, e estava pagando aluguel pelo quarto. Eu passava a maior parte do tempo lá, e esse cara às vezes chegava meio chateado do trabalho, descontando a raiva em mim. O resultado foi que ele começou a me culpar por algumas coisas que aconteciam na casa, como uma proteção da tomada que apareceu no chão. Ele esqueceu que estava cuidando de um cachorro grande naquele espaço, e outras coisas. A situação crítica foi quando alguém veio fazer faxina, eu ouvi um barulho alto, mas deixei passar. No dia seguinte, percebi que a pia da área de serviço estava quebrada. Fui conversar com ele, e ele acabou me culpando e ainda disse que eu deveria pagar. Cara de palhaço. Assim, discutimos e ele basicamente me expulsou de lá. Saí de lá muito estressado, mas tive sorte de poder ficar na casa de alguns amigos por algumas semanas enquanto procurava um lugar para mim. Acabei encontrando um bom apartamento para alugar, e continuo em São Paulo até hoje. Acho que o maior aprendizado é, privacidade é algo complicado para todos, e não se deve confiar em ninguém para favores desse tipo. Se for realmente necessário, acho válido estabelecer limites e ter uma conversa franca desde o início. Se as coisas forem deixadas no ar, pode abrir espaço para problemas. Certamente essa pessoa não imaginava que ter você por perto afetaria a privacidade dele, e ele não teve a maturidade de ter uma conversa franca com você antes que a tensão se acumulasse, o que resultou em você se tornando o alvo dos problemas. Sempre tenha um plano B, meu caro. Boa sorte aí!
Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.